Pastor Desi, por favor, aqui à frente. Já que a Paulina falou, eu vou pegar um gancho. O teu título é daqui ou é de lá de Campo Grande? Título eleitoral. É de lá, né? É quando tu sente fome, tu come aqui ou tu come lá? Come lá, né? Então tá bom, você é daqui, amém. O pastor Desi está na primeira igreja batista ali em Campo Grande, junto com outros pastores. Ele trabalha no ministério infantil, tem um ministério abençoado. Já tivemos uma revistinha dele que ele distribuiu um tempo aqui. Então ali ele tem somado com a primeira igreja batista de Campo Grande. E ele veio, nesses 15 dias aí, veio ver a sua mãe, que está ali, Dona Graça. E tudo indica que ele vai levar tua mãe, né? Agora não, mas vai vir depois buscar tua mãe, né? Daqui a 2 anos vem buscar a mãe dele, né? Então o teu título e o título dela vai ser de lá, não vai ser mais daqui, né? E está aqui conosco e nós queremos nessa noite dar essa oportunidade, né? Na verdade é um privilégio para nós, né? De ouvir o pastor Desi. Muitas vezes você já viu ele em vídeos e através da mídia aí, e agora ele está aqui, carne e osso, para que possamos então desfrutar dele. Já subiu o morro, já catou mangaba, Puçá, Oiti, já foi na Lagoa de Oiti, Lago Verde, Patizal, rodou tudo aí. Mantenha a distância dele, por favor, gente. Brincadeira. Mas estamos aqui, o pastor Desi. 4 ônibus, né? Mas confiamos também no Senhor, né? Deus abençoe, pastor Desi. Vamos orar pela vida dele, mesmo sentado como você está. Estenda a sua mão direita para cá. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos a vida do teu servo agora diante do Senhor. Ele está aqui conosco, Pai, também trazendo alegria para nós, para sua família, vem rever os amigos, colegas, e de volta àquela igreja a qual ele cresceu, nasceu aqui, Pai, desenvolveu o seu chamado, Pai, aleluia, te louvamos por isso. Por essa igreja ter sempre esse papel fundamental, nesta visão de proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Esteja com a sua esposa que ficou ali por causa do seu trabalho, cuida dela também, cuida de toda a sua família, de toda a sua parentela, colocamos diante do Senhor, Pai. E como esses instrumentos estavam sendo usados em nossas mãos, usa o teu servo também nesse momento, Pai, como instrumento em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Som. Graça e paz, irmãos, amém? A Paulina falou uma coisa interessante. Realmente, todo local que nós passamos na nossa vida, o pessoal fala: da onde você é? Eu falo: por quê? Não, você fala diferente, você tem um sotaque diferente. E cadê a Sara? Estava aqui no teclado. Você pode fazer um fundo musical aqui? Que agora eu inventei de ser pastor de criança, não consigo mais pregar sem ter um fundo musical, né? Agora eu sou youtuber também, gospel, né? Tivemos que ser youtuber gospel porque a nossa igreja migrou aí para a internet com essa pandemia. Estou muito feliz de estar aqui novamente e toda vez que eu entro e sento em um desses bancos, que não mudaram em 16 anos, continua o pezinho aí, né? Passo uma retrospectiva muito grande na minha vida, né? E nisso já vai para 17 anos que eu saí daqui dessa cidade, continuo sendo São Félixense, está lá nas minhas redes sociais, que eles pedem, né, com a sua naturalidade. E para quem não sabe, os meninos que estão tudo lá no fundo, eu não os conheço. E realmente passou um filme, sempre quando chegava algum pastor de fora, eu ficava olhando, né? E eu vendo eles tão novos, vendo eu aqui pregando, será que referência eu vou passar para eles, né? Fiz questão de cumprimentar cada um ali, falei bem da câmera que eles estão usando, do T7 ali, que eu trabalho com câmera também digital. E fico muito feliz de saber o quanto essa igreja serviu de referência para a minha vida, em todos os locais que eu passei. E a nossa igreja é uma igreja muito feliz. O São Félix é um povo muito feliz. Os meus amigos são pessoas muito felizes. E tanto que eu vim agora de Campo Grande e falei que ia dedicar uma parcela da minha vida aos meus amigos. Aí eu passei na Barra do Garça, encontrei muitos amigos e fiz um clipe muito bonito com eles. E hoje pela manhã também nós subimos ali o morro para reviver coisas da infância. Nós fomos ali na Lagoa do Oiti, de lá nós descemos, fomos
ali para o Lago Verde, e do Lago Verde nós fomos na Praia do Morro e lá no Areião, que a gente tirava salto mortal ali, na época que eu era capoeirista. E eu revivi muita coisa. Almocei na casa do meu amigo Renan, que é um prazer ele estar aqui. O Renan que tem muitas histórias, a gente senta, conversa tanta coisa. E esse ano foi um ano de muita reflexão na minha vida mesmo. Eu, por um momento, eu achei que eu ia deixar de existir. Porque essa pandemia, ela trouxe uma realidade pra gente de que nós já sabíamos, mas não tínhamos experimentado na prática, de que a vida realmente é curta e passageira. E eu tive consciência plena, absoluta, de que a vida é curta e passageira. E eu decidi que esse ano eu ia viver de forma intensamente mais do que eu já vivo. Todos os meus amigos falam: você vive muito intensamente, você é onipresente. Um dia você está lá no Paraguai, são 8 horas da noite, você está pregando lá em Corumbá, 500 quilômetros, em Cacilândia. E aí, domingo de manhã na igreja, você está aqui, eu não te vi lá ao vivo aqui pela internet. Eu falei: então, eu terminei o culto, jantei, 10 horas da noite, arrumei a minha mala, saí 11 da noite, dirigi a noite inteira, cheguei 7 horas da manhã em Campo Grande, fui no banheiro da igreja, troquei de roupa e estou aqui 4 cultos no Ministério Infantil, 8, 10, 17 e 19. E aquele cara que você viu, que estava a 500 quilômetros daqui, estou aqui. Um dia eu fui para São José do Rio Preto e voltei de avião, cheguei 7h30, fui direto para minha igreja e fiquei os 4 cultos. A nossa igreja é a maior igreja de Campo Grande. São mais de 118 igrejas. E pela graça de Deus, por eu ser um pastor de criança, era a única possibilidade de eu estar naquela igreja, daquele porte, era sendo um pastor de criança. E nós somos em 6 pessoas em tempo integral. Uma igreja gigante, maravilhosa, no centro da cidade, com 102 anos. Uma estrutura gigante, uma igreja de 5 andares, com quase 800 crianças para você lidar e com 4 cultos. Porque na minha realidade, eu vim aqui na igreja, ensaiava, né, meia hora antes, aqui com o Ministério de Louvor, terminava um culto e 1h30, 2 horas, a gente ia embora, já um pouco cansado, porque já veio cedo, já ensaiou durante a semana. E lá eu fazia tudo isso e de repente o pessoal: então, você foi, chegou, teve o Ministério Infantil, você cantou com as crianças, serviu o lanche, criança cortou o papel, separou uma luta de crianças, às vezes eles lutam lá, né? E um pai chegou, você chamou, aí teve a pregação, aí você arrumou as cadeiras. E isso é só o primeiro culto. Aí vai ter tudo isso que você fez, tudo de novo. E demorei realmente muito tempo para entender 4 cultos iguais, da mesma forma, com públicos diferentes. Uma igreja que cabe 920 pessoas, 950 pessoas sentadas, e chegam, enchem o templo ali, vai embora, todo mundo chega, outras crianças. Então foi um tempo muito bom de amadurecimento. Casei, né? Tô há 8 anos casado, trouxe a minha esposa aqui, passamos bem rápido, não deu para ir na casa de todo mundo, mas eu quero trazer ela aqui em março. Ela não conseguiu tirar férias e eu peguei 15 dias assim no SUS, falei: mãe, tô indo aí visitar a senhora, e cheguei aqui. Agradeço muito à igreja pelo tempo que dedicou à minha vida, né? Nós éramos em 40 seminaristas na época formaram apenas 8. E desses que saíram, vamos dizer que uns 10 foram por falta de sustento da igreja. E a nossa igreja nunca teve muitos recursos, né, na época. Hoje eu vejo aqui, é a primeira vez que eu venho que tem ar-condicionado aqui, né? Eu até vim com uma camiseta assim, falei: será que eu vou com uma camiseta? Eu não lembrava que a igreja tinha ar-condicionado, senão eu tinha vindo mais bonito, né? Mais cheinho, né? Com mais coisas, né? Tinha colocado uma gravata, nem lembrava. E olha que eu assisto pela internet, por um momento eu esqueci. Então é maravilhoso saber esse tempo de construção na nossa vida, como a gente conhece outras realidades, né? E esse ano realmente foi um ano de testar a nossa humanidade, testar a realidade da vida, a intensidade das nossas amizades, como nós relacionamos com as pessoas. Eu peguei o coronavírus junto com a minha esposa, que ela trabalha no centro da cidade, e tecnicamente ela passou para mim. Quando eu recebi o resultado positivo, por um momento eu pensei: eu vivi o suficiente
para estar preparado para morrer, porque eu fui um dos primeiros a pegar lá, que eu vim de um navio, que eu fiquei com a minha esposa, a gente fez um cruzeiro, com 3.600 pessoas, na época da pandemia. Chegamos em São Paulo, descemos em Santos, fecharam esse navio que nós estávamos. Desceram as 3.000 pessoas, ficaram 600 pessoas que trabalham no navio. 2 desses morreram, que era um dos cozinheiros lá do navio, morreram. E esse navio ficou quase 40 dias lá no Porto de Santos sem poder sair. Então eu peguei aquela pandemia no começo, que a gente não sabia o que era, e a gente achava que se pegasse, morria, né? E eu, por um momento, eu me conformei com a minha vida. Eu falei, olha, eu vivi tão intensamente a minha vida, o quanto de lugares eu passei, de quantas amizades eu fiz, eu estou preparado para morrer. E essa pergunta que eu te faço hoje: você viveu o suficiente? Você amou o suficiente? Você perdoou o suficiente? Você tratou a sua esposa o suficiente? Os seus filhos serão bem criados daqui para frente? Você ensinou o suficiente? Você aplicou o princípio suficiente? Eu sou apaixonado por princípios. A minha esposa, você anota até demais, porque eu tenho 5 caderninhos e eu sou apaixonado por princípios. Eu sempre, quando eu aprendo um princípio de vida em qualquer coisa, eu lembro que o pastor que cantava com a esposa dele aqui, o Jocildo, um dia ele falou, eu era criança e estava sentado aí, adolescente. Ele falou, no meu quarto da minha esposa, a gente não tem televisão. A gente fez esse propósito. E eu estou casado há 18 anos e eu nunca coloquei uma televisão no quarto da minha esposa. Um princípio. E aí eu notei o quanto a gente se ama, em todos os níveis, né? Porque não tem a televisão lá para atrapalhar. E aí eu pensei, cada vez que eu aplicar alguma coisa na minha vida, de um exemplo de várias pessoas, vou me tornar uma pessoa melhor. E eu sempre estou aplicando coisas novas na minha vida. Isso na minha vida financeira, no meu ministério. E aí foi a época que surgiu a possibilidade de eu ser um pastor de crianças. Eu estava comentando com o pastor Isaac que eu nunca consegui pregar sério, né? Eu estava aqui pensando em falar sério, de repente a Paulina já faz uma brincadeira. Eu falei, já acabou, já começou a zoar. Aí o pastor vem e faz outra brincadeira. E sempre é assim, todo local que eu ia, às vezes hoje eu vou dar uma palavra de exortação. Aí o pastor, então esse rapaz aqui, ele já veio aqui, brincou, e ele tem um sotaque lá do Nordeste, e aí já quebrava o gelo. E aí eu nunca consegui pregar normal assim, né? Como aqueles pastores que pregam com intensidade e tal, e a igreja sai ali com a exortação. E aí eu falei, eu acho que eu não tenho uma personalidade para ser um pastor de igrejas. Então aí foi onde eu me encontrei como um pastor de criança. E aí as portas se abriram de forma sobrenatural. Se você for hoje no Mato Grosso, hoje praticamente 80% do Mato Grosso do Sul eu já passei. É extraordinário os locais que eu passei. Eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, amor, eu acho que eu fui além do que eu podia dar. Porque eu chegava aí em 5 locais ao mesmo tempo. Foram mais de 300 apresentações. Aí eu ganhei o gibi que custava R$5.000. O cara me deu esse gibi e falou, olha, eu ia te cobrar. Eu desenhei, diagramei, fiz todo o trabalho, que é um trabalho gigante, de mais de 6 meses para fazer um gibi, porque ele desenha personagem por personagem, matéria por matéria. E falou, olha, eu vi que você se dedica tanto à obra de Deus que eu vou te dar esse gibi. E eu já estava vendendo as camisetas, né, para pagar ele. E cada local que eu ia com as camisetas, eu levava 30 camisetas, aí 20 eu doava e 10 eu vendia, né? E sempre estava no prejuízo, nunca ia conseguir arrecadar esse dinheiro, que eu ficava com dó das crianças e dava tudo para eles, as camisetas. Então Deus foi me abençoando e foram momentos muito grandiosos que eu vivi. Então essa introdução eu queria realmente agradecer à igreja pelo tempo que ela investiu na minha vida, né? Eu fui um dos poucos seminários que se formaram. Desses 8 que se formaram, tem uns 5 só que estão no ministério. Então são poucos pastores que realmente perseveram. E você perseverou até hoje. Você está aqui. Você é um sobrevivente, né? A Paulina falando o número de mortos. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, fala aí para ele, você é um sobrevivente. Desde março nós estamos aí guerreando com a vida, né? Nós somos um sobrevivente. E eu queria passar um vídeo para vocês. Queria não, eu quero, né? Agora eu sou pedagogo, tenho que falar certinho, né? Estou no último ano. Eu quero passar um vídeo para vocês do nosso projeto. Eu casei com a minha esposa
E ela já, antes de casar, eu já estava no projeto do pai dela, que é o Fernando, que ele trabalha nas escolas, tem um projeto maravilhoso, chama Impacto Aventuras. E eu entrei nesse projeto e aí o Pato deslanchou realmente, assim, cresceu e foram mais de 35 escolas só dentro de Campo Grande. E aí nós fomos viajando em várias cidades, vários locais. E o projeto é lindo, né? Eu estou no centro da vontade de Deus, porque o meu sogro é 100 vezes mais animado do que eu. E ele tem esse projeto e me encaixou bem o Pato, porque ele sempre trabalha com crianças. E essa é uma cidade próxima lá, que fica ali uns 100 e poucos quilômetros de Campo Grande, que chama Maracaju. E nós fizemos esse clipe. A voz que está no fundo narrando é do meu sogro mesmo. Ele narra. E quem editou foi o meu cunhadinho também, o Fernando. E ficou muito legal. Queria que vocês assistissem. Vai dar certo. Nossa viagem para Maracaju começou horas antes de entrar. Pode aumentar um pouquinho mais o volume. Nossa viagem para Maracaju começou horas antes de entrarmos nos carros. Desde a sede, buscando a presença de Deus, e assim em cada parada, dentro dos carros, nos postos, sempre continuando na presença de Deus, buscando a presença dele o tempo todo, porque sem ele nada podemos fazer. Nós saímos nas ruas, de casa em casa, convidando as crianças para irem participar lá na igreja de um dia festivo, um dia de comemoração. Falávamos com pais, com responsáveis pelas crianças, e muitas crianças subiam nos carros, outras corriam atrás do carro, todas indo à igreja. Foi um dia maravilhoso, foi muito bom poder ser participante disso. De crianças no templo nos surpreendeu. A arte, mais uma vez, foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eles puderam ver que o povo que chama pelo nome de Cristo é um povo feliz, alegre e criativo. E mais uma vez, a arte foi a ferramenta que Deus usou com muita força ali em Maracaju. Nós vimos momentos de dança, as crianças paradas e olhando e vendo que a dança é de Deus, ela vem de Deus. Na parte do papo, as crianças foram levadas a entender o plano da salvação e o quanto Jesus se importa com elas. Ao final da apresentação, eles estavam entregando a vida para Jesus e fazendo aquela oração. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar no céu, quando o Senhor voltar. Assim a atividade seguiu, na presença dele. As crianças se divertindo, se superando, uma contagiando a outra.
cada uma ali escolhida a dedo por Deus. I am mountain, I am dust, constellations made of us. Nos sentimos honrados em sermos escolhidos para fazer parte dessa história incrível que Deus está escrevendo na vida de cada uma delas. Todos muito cansados, mas muito felizes por saber que nós fomos participantes de algo que vai mudar a história daquelas crianças. Jamais eles vão esquecer daquele dia que eles foram na igreja e ouviram a palavra do Senhor daquela forma. Então é muito bom poder ser participante. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio que o Senhor nos deu. Anjos queriam fazer, mas o Senhor nos comissionou para fazer isso. Então glória a Deus, glória ao teu nome. Amém, glória a Deus. Esse vídeo tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Você pode abrir lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Segundo livro da Bíblia, capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela a trouxe a filha de Faraó, o qual a adotou. E ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor me trouxe aqui novamente para inspirar cada uma dessas pessoas que estão sentadas. Todo culto que eu participei na minha vida, eu tinha certeza de que era a oportunidade que Deus estava me dando de aplicar um princípio na minha vida, de mudar a minha história a partir daquela mensagem da boca de quem estivesse no púlpito, para transmitir uma mensagem inspirada por Deus, para trazer paz, alegria, determinação, perseverança, fé, determinação, mudança e transformação na minha vida. Isso sempre foi assim. Todo culto da minha vida era uma oportunidade que Deus me dava de mudar a minha vida. Obrigado por essa igreja e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu já quero te deixar essa mensagem que todo culto que você for na sua vida, Deus está te dando a oportunidade de ser transformado. Quando alguém está com o microfone, e eu tenho uma habilidade de ouvir as crianças, é por isso que eu sou pastor de crianças, eu ouço todos os tipos de faixas etárias. Até uma criança consegue me inspirar. Eu dou muito valor à fala. E quando você vem a uma igreja, você recebe uma mensagem, você está sendo inspirado. Por isso que Deus deixou essa mensagem aqui, ó, gigante. Esse livro bem gigante, que dá muito trabalho para ler, às vezes até um ano, com mensagens inspiradoras de pessoas comuns que tiveram vidas banais e que fizeram coisas sobrenaturais. E Deus não os poupou, colocou aqui também os erros deles, todos os erros, até aqueles mais escandalosos, que faz a gente até enojar. Você fala, como que um servo de Deus chega a esse nível aqui? De mandar matar alguém, de levantar um altar, sabendo de tudo que Deus fez para esse povo,
E vendo a história de Moisés, uma criança que foi poupada já no início da sua vida, tinha tudo para perder a vida. A mãe dele o guardou, mas não conseguiu o suficiente. E aí veio a primeira confiança. Ela, não podendo guardar, coloca ele dentro de um cesto e fala: está nas mãos de Deus. Ele poderia, a chance dele morrer era muito maior do que sobreviver. Primeiro que ele já estava num cesto, num rio. Qual a possibilidade de uma criança num cesto sobreviver? E dentro de uma caçada, de um exército ali atrás de bebês do sexo masculino para tirar a vida, decapitar e estrangular, muitas vezes a Bíblia falava estrangular, e jogar no rio Nilo, mortos, porque o povo estava crescendo. E a vida de Moisés nos inspira porque ele viveu no palácio, teve tudo, e ele renunciou a essa vida. Ele falou: não. Joquebede tinha ensinado ele pouco tempo, porque ela conviveu muito pouco tempo com o Moisés. E eu sempre falo para os pais: se você morresse hoje, você ensinou o suficiente para o seu filho sobreviver nesse mundo? Ele saberia fazer boas escolhas, ele seria determinado, teria convicções fortes, uma palavra que eu sempre ouvi, e determinou o meu comportamento. Eu me determino como uma pessoa de convicções fortes. Raramente alguém consegue tirar as minhas convicções. Eu consigo conviver com todo tipo de pessoa, do bêbado ao drogado, o cara intenso, o cara nervoso, o cara bravo, o cara calmo, e ele me pressionando, e eu mantenho as minhas convicções de forma serena, sem o agredir, sem competir. Eu tenho convicções fortes. Eu me determinei como uma pessoa que tem convicções fortes. E isso, o seu filho tem que ter convicções fortes. Que na nossa vida, todas as tragédias que vai acontecer é porque nós deixamos das nossas convicções fortes, os nossos princípios, os nossos valores. A igreja é o maior valor. Quando eu vejo aquele clipe, aquelas crianças experimentando a igreja pela primeira vez, e a gente indo de casa em casa e levando eles até a igreja é uma família. Eu falo para os meus amigos: eu fui para Campo Grande, minha mãe me liberou para Campo Grande. Chegando lá, a igreja: vem cá, esse guri aí veio lá de São Félix, lá é quente, ele não tem uma roupa de frio, e não tinha uma roupa de frio para ele. Ele não estava conseguindo pagar um aluguel para ele. Aonde ele vai almoçar? Dava briga para onde eu ia almoçar. Meus amigos em Goiânia voltaram para São Félix, foram para Goiânia, começaram a beber, começaram a fumar, começaram a se drogar, voltaram. Não tinha acolhimento. Eu era sozinho, eu fui para uma cidade a 1.600 quilômetros daqui, sozinho, não conhecia ninguém. O pastor Mário falou: você quer ir para lá? Pode ir, eu te dou uma referência, que é o pastor Rony Saulo. E só. Como que sobrevive? 4 anos, num seminário, pagando, sobrevivendo, pagando o local, se alimentando, comprando roupa, comprando livros, estudando, sobrevivendo, mantendo a mensalidade. Convicções fortes. Igreja, pessoas que te acolhem. Igreja é família. Eu sempre tive essa convicção. Eu nunca vou deixar a igreja, porque eu experimentei na prática que a igreja é realmente uma família. É aonde as pessoas se reúnem. Vocês acham que vocês estão aqui por acaso? É aqui que a gente se ajuda, é aqui que a gente se inspira, é aqui que a gente casa, né? Casei na igreja. Então, o propósito de Deus é uma construção pedagógica. Nesse ano eu estudei muito a Bíblia, mais do que nos anos normais, porque eu tinha que falar no YouTube, né, para as crianças, e aí indo para o mundo inteiro, o canal foi crescendo, a gente tinha que falar com mais convicção e não podia errar datas nem nada. Então a gente acabou estudando muito mais a Bíblia. E eu queria compartilhar esses homens da Bíblia que nos inspiram tanto. Todos temos um chamado: sermos bênçãos e imitadores de Cristo. O chamado tem um preço. E com esse chamado, quando eu decidi ser pastor, eu sabia que eu tinha um preço. Eu não ia ser um guri normal, eu tinha 18 anos, eu não podia namorar mais quem eu quisesse, eu não podia falar o que eu quisesse, eu não podia tomar o que eu quisesse. Eu tinha que renunciar a essa vida aqui.
Eu nunca fui uma pessoa namoradeira. E na época que as meninas começaram a se engraçar comigo, os meninos até brincam. No dia que o Aldesi ficou bonito, ele teve que ir para Campurândia. Nem não deu tempo de namorar. Falei, até isso eu tive que renunciar, né? Nunca, nenhuma menina se engraçou comigo. Era só fora, só fora. Pensa num cabra feio, era eu, né, mãe? E aí no dia que eu comecei a tocar no louvor, comecei a me arrumar mais, já estava ali completando 18 anos, vai pro seminário. Acabou, agora tem que renunciar. E aí eu percebi que na nossa vida, quanto mais a gente renuncia, mais a gente conquista. E aí no último ano do seminário, Deus me deu uma frase. Cada aluno poderia escolher uma frase para ir naquele diploma, igual formatura. Vai lá um convite, e nesse convite cada seminarista escolheria uma frase para determinar o que significava esses 4 anos dos seminários para ele. E cada um escolheu um versículo, uma frase, cada um foi escolhendo. E eu lembro que eu tinha anotado essa frase. Quando eu pego uma frase muito impactante, eu anoto. E eu escrevi essa frase assim: é autor desconhecido. Para você chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Eu não sei porquê, mas essa frase assim me vestiu igual uma roupa assim. Para você chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Aí eu dividi ela. Então quer dizer que alguns locais da nossa vida poucas pessoas vão chegar, mas esses poucos que chegam, eles fizeram o que poucos fazem. E aí eu peguei um caderno e falei, mas o que poucos fazem? Eu mesmo fiz a pergunta, o que poucos fazem? Aí eu fui fazendo uma lista de coisas que poucos fazem. Eu decidi na minha monografia que eu ia convidar todo mundo. Todo mundo falou, no dia da sua monografia você não convida ninguém, porque é um dia que você está muito nervoso. Aí eu falei, não, eu vou convidar todo mundo. Todos os meus colegas iam dormir, eu ficava até mais tarde estudando. Eu decidi, ensinei isso para várias crianças. Toda igreja do planeta eu sempre chego meia hora antes. Aqui eu cheguei, falei, mãe, eu vou chegar meia hora antes. Toda igreja do planeta que eu já fui, eu chego meia hora antes e fico até todo mundo ir embora. Com isso eu conheço as pessoas, eu tenho muitos benefícios em chegar antes. É super engraçado. Você conhece muito mais as pessoas e você experimenta as coisas sobrenaturais. Você chega aqui, o louvor está ensaiando, você vê o pessoal ajustando a câmera. Depois que começou o culto, acabou. Aí todo mundo já se ajustou, não tem mais aquela informalidade antes do culto e depois do culto. E eu fui colocando que eu não namoraria, né? Eu teria um casamento de uma esposa, eu ia esperar. E eu fui fazendo uma lista de que eu dormiria tarde, de que eu seria uma pessoa que nunca brigaria. E eu tenho esse propósito, eu nunca vou causar inimizade com ninguém. Eu fiz esse propósito na minha vida. Eu nunca vou ser um cara que ele fala assim, olha, o Aldesi me feriu. Eu vou ser uma pessoa que vou passar minha vida inteira tentando, claro, né, que a pessoa falasse assim, olha, ele me feriu, esse cara aí me magoou, ele comprou e não me pagou. A minha meta de vida é não ferir ninguém. Eu sempre quero ser uma pessoa que brigue, claro, que lute pelos meus princípios, mas eu não vou ser uma pessoa que vou ferir alguém. E eu fui fazendo uma lista de coisas que eu ia renunciar, que eu ia ser uma pessoa que gastaria abaixo do meu salário, que eu guardaria uma poupança. E isso eu fiz no meu casamento. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei, olha, eu vou fazer o que poucos fazem. Eu fiz uma pesquisa aqui com os homens que todos eles não gostam de passar roupa. Então, durante a nossa vida de casado, eu vou ser o cara que vai passar roupa. E aí, durante o meu casamento inteiro, eu sou o passador de roupa. E oficial, minha esposa quase não passa roupa. Se ela estiver assistindo, ela vai confirmar. Você quase não passa, hein? Então, e eu faço faxina, e eu sempre fui fazendo coisas que poucos fazem. E isso é Bíblia. Quando Deus, tudo que está na Bíblia, Ele quer que a gente se torne uma pessoa melhor. Por que Deus deixaria um livro desse tamanho se não fosse para nos inspirar com histórias de pessoas? A gente tem que ser apaixonado por ouvir histórias. Como que você mudou para aquela cidade? Como que você sobreviveu lá? E essa empresa, por que ela deu certo? Eu nunca pergunto o quanto o cara ganha. Eu pergunto por que ele está ganhando aquele valor e o que ele faz para ganhar aquele valor.
Eu sou mais apaixonado para saber como ele chegou naquele valor do que por que ele ganha aquele valor. Fala, não, eu estudei, fiz tal curso, eu acordo de madrugada. Olha, eu tenho 5 empresas e eu achei que minha vida seria melhor, mas agora eu estou trabalhando muito mais. Que aí eu tenho que conferir minha conta, o cara me colocou na justiça, aí eu tive que contratar mais funcionário, aí tem um bebedouro, aí tem os direitos, aí eu tinha que contratar um advogado. E a minha vida virou uma bagunça. Eu estou com 5 empresas e eu estou trabalhando muito mais. Só que você me vê com uma S10 nova, você me vê viajando para os Estados Unidos, mas a minha vida é uma correria. Você quer essa vida para você? Aí o cara, né? Então às vezes você só vê os bens, mas não vê o quanto a pessoa está pagando por aquilo. E no Evangelho é exatamente isso. Todos nós temos um chamado. Todos nós podemos ser imitadores de Cristo. Essa é a maior herança, a coisa mais simples de se entender. O que é ser cristão? Cara, imita Cristo. Você está perdoando? Você ama a sua esposa? Como você trata os seus amigos? Você tem domínio próprio? Um dia uma criança perguntou do curso de batismo: pastor, qual que é a coisa mais legal que você aprendeu do Evangelho? Dentro do fruto do Espírito Santo, que ele estava dando aula sobre fruto. Eu falei, o domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio próprio, para mim, é top. Porque o domínio próprio determina tudo na nossa vida. Você é uma pessoa muito mais equilibrada. Você nunca vai lutar. Você tem domínio próprio, você não briga no trânsito. A possibilidade de você ser preso, porque você tem vontade de roubar e tem domínio próprio, você não rouba. O cara que rouba, ele não tem o domínio de segurar a vontade de roubar, a vontade de lutar, de brigar, de dar um soco em alguém ou de fazer mal a alguém. O domínio próprio, para mim, é um dos benefícios mais tops assim do Evangelho. E eu percebi que quanto mais eu imitasse a Cristo, mais conhecesse a Jesus, o que ele fez, a forma que ele conduziu a vida dele aqui, de fazer discípulos, de ser uma pessoa exemplar, de orar, de confiar em Deus, de viver a intensidade do Evangelho. Então, ser cristão é ser imitador de Cristo. A palavra cristão significa um pequeno Cristo. E é isso que Deus quer para você. Para você chegar onde poucos chegam, você precisa fazer o que poucos fazem. Como que é a sua espiritualidade? Você faz o que poucos fazem dentro da sua espiritualidade? Dentro do seu casamento, você faz o que poucos fazem? O que tem no teu casamento que você fala, cara, eu só vi isso no teu casamento? Você tem um sabonete para você e para sua esposa, para você sempre sentir o cheiro dela e ela o seu cheiro. Olha que top, né? Um dia eu ouvi isso aí, eu fiquei louco. Falei, cara, isso aí eu vou usar. O cara falou assim, olha, na minha casa a minha mulher tem um sabonete dela e eu tenho o meu. A gente não mistura não, só para eu sentir o cheirinho dela, que ela vai ficar com o cheiro dela e eu com o meu. Falei, cara, isso é um princípio, é um valor que eu vou aplicar isso aí na minha vida. Deve ser massa, né? Como que é nosso relacionamento com os nossos amigos, na nossa profissão? Seu patrão fala, cara, esse cara é o primeiro a chegar e o último a sair. É diferenciado, a mesa dele é arrumada, o computador dele está sempre em dia, ele faz backup, quando cai um vírus aí, ele guardou lá. É diferenciado. Esse cara faz o que poucos fazem. E aí Deus vai se destacar na tua vida, porque as pessoas vão ver que o Evangelho é isso. O Evangelho é alguém olhar para você e falar, esse cara faz o que poucos fazem. Da onde ele é? Da Igreja Batista. Aonde fica? Porque esse comportamento dele eu quero. É muito parecido com Jesus. O cara xingou ele aqui, esculhambou ele todo, e ele veio e pediu perdão pro cara, como se o outro que tinha que pedir perdão. Olha o comportamento desse cara. Ele no futebol, o cara xingou ele e ele não fez nada. Ele é um cara equilibrado no casamento. Você vê o tratamento dele com os filhos, a intensidade dele com a mãe dele. O cara cuida da mãe dele muito bem, do pai dele. Olha o tratamento dele na profissão. Como que é a nossa vida, as nossas ações e as nossas reações. Como que a gente reage na nossa vida. Como que a gente aplica os nossos recursos, o nosso dinheiro, né? Como que você lida, se você poupa, se você paga a sua conta. Esses dias eu fiquei devendo R$1,20 para um cara. E aí eu fui lá no outro dia e paguei ele. Aí ele falou, não, cara, não era para me pagar. Eu falei, é R$1,20, eu não consigo dever R$1,20 para ninguém. Se eu tiver devendo R$1, eu fico pensando, aquele cara, rapaz, eu vou passar por ele, vai falar, aquele cara ali me deve R$1,20.
né? Que é pouco, né, mesmo, né? Mas eu paguei ele. Na minha vida eu tenho uma lista e eu não devo ninguém. É um princípio meu. Na Bíblia nós encontramos pessoas com exemplos reais de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias de forma natural. É durante a caminhada que tudo acontece. O Evangelho é essa caminhada que a gente vive, e o mover de Deus não está aqui nessa mensagem, não está aqui dentro da igreja, é lá no seu trabalho, é lá no seu casamento. As maiores coisas extraordinárias acontecem lá nos bastidores, os milagres, os choros, os quebrantamentos. Não é assim? Muitas vezes que Deus fala com você em locais que você nem imagina, dentro do ônibus, você vê uma ação de alguém fazendo um bem para alguém, eu começo a chorar com aquela mensagem, com aquela imagem, né, de uma pessoa ajudando um idoso, de uma pessoa cuidando uma da outra. São coisas que você fala, cara, aquilo ali é poucos que fazem. Todo mundo passando ali pela senhora idosa, o cara foi lá, estacionou o carro, desceu do carro, pegou no braço dela. Aquilo arrepia a gente, fala, como que o cara na correria da vida estacionou o carro, pegou a mão da senhora, foi lá, atravessou, voltou, ligou o carro dele, entrou no trânsito novo, foi embora. Fez o que poucos fazem. Esse ano nós nos aprofundamos ainda mais com mensagens transformadoras e inspiradoras da Bíblia, porque esse vírus, ele demonstrou a nossa fragilidade ainda mais, né? Somos muito frágeis mesmo. Eu já sabia, mas esse ano a gente viu que nós somos frágeis mesmo. A nossa vida é muito passageira. José, a história de José, ela me inspira também, porque ele, mesmo sendo um prisioneiro, ele foi o melhor prisioneiro. Esse ano eu ensinei na minha escola, que eu sou professor de ensino religioso, sobre o Moisés, e falei sobre que ele deixou o palácio e ele renunciou a essa vida, que ele poderia ter tudo. Depois eu fui com a história de José e vi que ele, mesmo sendo um preso, uma pessoa humilhada, ele se tornou o melhor preso, e ali ele se tornou uma referência de prisioneiro. E eu sempre falei isso para as minhas crianças: você tem que ser referência nos lugares mais simples. Os melhores convites da minha vida eu recebi no local mais simples. Eu fui pregar num local que tinha 12 crianças. Nessa época eu já estava pregando para mais de 1.000, que o Pato estava tão conhecido que eu só ia em igreja grande. E o pessoal ligava e falava, olha, pode ligar para o pastor Odesi, a igreja pode ser com 6 crianças, ele vai. Porque eles viam eu nas igrejas grandes, e a rede social do Pato foi crescendo, eles achavam que não conseguia a minha agenda. E eu falei, eu vou. Aí eu ia nessas igrejas, aí o pessoal, tinha uma pessoa lá, então eu conheço uma prima que mora lá em São José do Rio Preto, e ela vai te levar lá. E aí me levavam de avião, davam hotel e tal. E aí eu ia numa escola bem pequenininha, num bairro bem carente, pessoal, então, olha, esse cara aqui é o cara que desenha o gibi do Pato. Aí eu ganhava o gibi, olha, esse cara aqui é que faz camisetas. Aí eu fui numa célula, eu entrei na primeira igreja assim, tinha saído de uma igreja, e aí fui cuidar das crianças na célula, já era um pastor, e voltei pro zero, continuar a cuidar de crianças, como uma babá ali mesmo. Fiquei lá uns 3 meses, e aí o pastor Gilson falou, esse rapaz aí, ele era lá da Ágape, e ele tá cuidando das crianças aqui agora. E aí ele falou, olha, você é pastor de crianças e tal, e aí foi tendo a referência. Então, a maior conquista da minha vida ministerial foi no momento mais simples da minha vida, porque ele me viu ali na simplicidade. E isso eu aprendi com o José. Daniel, ele teve convicções fortes também, porque ele dormiu com os leões. E o rei falou, e aí, Daniel, você está sobrevivendo aí? Teu Deus te salvou? Ele falou, ó, rei, está tudo sob controle. Não aconteceu nada comigo. E ele foi denunciado. Daniel orava 3 vezes ao dia. Com o decreto, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Diante dos decretos, como tem sido a sua vida? De obediência, claro, mas dentro, se proibir alguma coisa espiritual nossa, né? Muitas igrejas, né, não deixaram de fazer os seus cultos, se adaptaram. Com Elias e Eliseu, eu aprendi que eu tenho que deixar um legado. É como ter um discípulo inspirado na minha fidelidade a Deus. Como que é a referência que essas crianças me olham? Como que Deus quer que o seu filho te olhe? Será que você vai ser uma referência? Um dia um pai falou assim, que ele nunca... Eu falei assim, olha, tem pais que o filho nunca viu ele ajoelhado orando.
E aí o pessoal na célula falou: realmente, pastor, eu acho que meu filho nunca me viu orando sozinho. Sabe aquele pai, naquele sistema que a gente tinha de ter um quarto de oração, que a pessoa ajoelha ali e faz uma oração, aí o filho: oi, pai. Aí ele olha o pai, aí o pai tá lá: Deus abençoe a minha família. E a criança ali com 5, 6 anos fala: meu pai tá orando. Aí ele vai: será que algum dia na vida seu filho já te viu lendo a Bíblia sozinho? Já te viu orando de joelho sozinho? Que ele tem essa referência e fala: cara, é verdade, um dia eu vi meu pai orando sozinho. Será que você tem essa referência dos seus pais? De ver ele fazendo alguma coisa espiritual sozinho, lá assim, lá no fundo do quintal, lendo a Bíblia, ou lá no fundo do quintal abençoando a casa dele? Será que a gente tem essas referências? E com os discípulos nós aprendemos que nós podemos ser pequenos imitadores de Jesus, nas ações e nas reações. Eu fiz uma pós-graduação e eu aprendi que sempre a gente falar de ação, a gente tem que falar da reação. Que a gente age muito, mas diante das reações também a gente se prejudica. As nossas ações têm que ser policiadas e as nossas reações, como que você reage diante de uma dificuldade. Os nomes mais escolhidos para filhos no planeta são os dos discípulos. Todo local do planeta você vai encontrar um João, um Tiago, um Pedro. Você não vai encontrar o Judas. Eu até brinquei com as crianças: vocês já viram alguém com o nome de Judas? Ele falou: tio, eu também não. E eu já tô com essa meta de achar. Ninguém coloca o nome de filho de Judas, nem de Satanás. Esse você também não acha, né? Nabucodonosor também você não acha. Mas Maria, milhões. De Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, você vai encontrar. É os nomes mais colocados no planeta. O nome Hitler foi proibido no mundo. Você nunca vai achar alguém com o nome de Hitler. Nunca você vai achar um pai que tem essa coragem. E se ele tiver, está proibido. Tem uma Constituição Mundial aí que parece que não deve se colocar esse nome. Os discípulos são as pessoas que mais inspiram pessoas. Foram as pessoas mais simples que já existiram aqui nessa terra. Pescadores, muitos deles, teve o médico Lucas, mas a maioria deles foram pessoas simples, mas que imitaram Jesus, conviveram com ele. A mensagem de hoje diz a respeito da pedagogia de Deus. Como que é essa parte em que ele nos guia passo a passo, para que você seja uma pessoa que faça o que poucos fazem. Esse é o Evangelho. Você só vai inspirar pessoas quando as pessoas veem em você que você faz o que poucos fazem. Porque Jesus fez o que poucos fizeram, tanto que entrou para a história. Até quem não acredita na Bíblia fala: realmente, Jesus, eu não acredito totalmente na Bíblia, mas historicamente Jesus existiu, porque já tem livros históricos fora da Bíblia que comprovam a existência dele. E no planeta não existiu alguém que inspirou mais pessoas no mundo inteiro, no planeta Terra, igual a Jesus. Porque ele fez o que poucos fazem. Chega na tua casa hoje, pega uma folhinha e fala assim: o que poucos fazem? E vai colocando. Teu casamento, a criação dos teus filhos, a tua profissão vai dar um salto gigante. Inspirado em Deus e na motivação e na inspiração dele. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade hoje de trazer uma mensagem. São muitas coisas que são faladas e cada um recebe de uma forma diferente. Eu ouço mais mensagens do que falo. E todas as vezes que uma mensagem chega no meu coração, ela vem com uma interpretação para a realidade da minha vida, do momento que eu estou passando, em qualquer fase da minha vida. Aqui nós temos crianças, adolescentes, adultos, pessoas casadas, empresários, pessoas que estão passando dificuldades e outras que estão rompendo desafios, arriscando algum recurso financeiro. Todos eles estão em alguma fase da vida. E as mensagens que são inspiradas por Deus, elas têm esse poder de transformar a nossa vida, nos dar um novo rumo, uma motivação. E sem a motivação que o Espírito Santo coloca em nós,
nada podemos fazer nessa terra. Muito obrigado, porque aqui essa igreja o Senhor me plantou um desejo de ser um pastor, e hoje eu posso abençoar outras vidas em vários locais, várias cidades. Que cada pessoa aqui perceba que o seu chamado, dentro da sua família, dentro da sua empresa, em qualquer local que eles estiverem, eles precisam inspirar pessoas. E as pessoas só irão ser inspiradas por nós quando elas perceberem que nós temos algo a acrescentar à vida delas. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para receber essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Isaac, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Estou aí até terça-feira. Estou aberto a um churrasco. Já comi o churrasco, né? Pode ser outra coisa também, uma macarronada também. Pique. Obrigado, pastor. Não pode ter aglomeração, então só ele, então. Nós vamos cantar mais uma música antes da gente encerrar. Vamos cantar Yeshua. Irmã Paulina, o ministério pode vir aqui à frente. E eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Depois vamos estar orando e encerrando e agradecendo a Deus. Obrigado, pastor Aldesi, a sua mãe também. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.